Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Bom, vamos analisar o que está mais destacado para nós. Temos as criptos de privacidade explodindo literalmente, e temos o destaque para o Zcash, que em um ano está valorizando $1.026. Há muitos anos, desde 2017, o método Eagle de holding para longo prazo compra Zcash, compra Monero. Então, o preço médio foi, ao longo de 2017 até hoje, 2025, $100 a $20 no Zcash. Monero, cerca de $60 a $150. O alvo dos dois é $10.000. O método Eagle compra criptoativos que estão no fundo do poço, bem desvalorizados, que tem a facilidade de valorizar 1000% e que tem a possibilidade de prosperar, de crescer ou de formar bolhas, porque o objetivo também é especular com bolhas, e ter valorizações estratosféricas de 10.000%, 5.000%, mas os 1000% de valorização são prováveis comprando certos criptoativos, e tem uma facilidade para isso acontecer. A carteira tem cerca de 40 criptoativos e existe probabilidade de você acertar 1000% em quase tudo, ou pelo menos a metade, e entre 5 criptoativos a 10 criptoativos você tem chance de acertar os 10.000, 20, 30.000%, só que leva de 8 a 10 anos. Então estamos desde 2017 nessa, usando o método. Eu acertei 10.000% em alguma coisa? Sim. No Ethereum, que a compra foi nos 200, foi quase 10.000%, né? O Ethereum tinha que chegar a $10.000 ali para dar os 10.000%, ou praticamente isso. Ele deu 5.000% porque foi compra nos $120. Em 2019, mais ou menos, ele chegou a quase $5.000. BNB, Binance Coin, foi 5 a $10 para uma projeção para chegar nos $500. E bateu $500 lá para 2018, 2019. E hoje a BNB está em mais de $1.000, não é isso? Então ele acerta esses 10.000% em algumas coisas. E 1000% zerando o risco, zerando 30% das criptos, porque o objetivo é ganhar os 10.000% ou muito mais. Então a gente zera cerca de 30% das criptos que a gente comprou, que chegou nos 1000%. O Zcash, por exemplo, compra por $20 ao longo de 2 anos atrás, gerou os 1000%, né? Passou dos $200, $300. A compra ao longo de 2 anos atrás, de 2 anos atrás para cá, $30 a $20 Zcash, e deu os 1000%, então zeramos cerca de 30% dos Zcash comprados. Os próximos Zcash é para zerar nos $10.000 e vai dar muito mais do que 10.000%. Muito mais do que 10.000%, vai dar uns 50.000% se chegar nos $10.000. Para quem comprou ao longo dos 2 anos atrás, até há pouco tempo atrás, e estava em $20 e $30. Então você não acerta a carteira inteira, você vai acertar algumas coisas, mas basta você acertar em algumas coisas para você fazer uma fortuna. Esse é o objetivo do método. Essa é a estratégia inteligente do método. E temos a dominância do Bitcoin, da Monero em relação ao Bitcoin, bombando de novo acima da média 8,9 no semanal em tendência de alta. O método Eagle alertou o timing do sinal abismo dinamite, que é um sinal de fundo que tenderia a reverter para uma tendência de alta. Isso vem acontecendo. O gráfico de dominância do Ethereum eu não tenho aqui. XMR
versus o Bitcoin. Tá aí, ó, em tendência de alta, acima da 8,9. Quando está acima da 8,9 é a tendência de alta. Em relação ao Bitcoin, certo? E tende a continuar a subir. Por quê? Aquilo que tem fundamento, ele não apenas se torna, ele não vai simplesmente se tornar uma bolha, ele tende a sobreviver e a prosperar. Aquilo que tem fundamentos. Monero e Zcash tem fundamentos. Privacidade. O que bate de frente com o Bitcoin pode superar o Bitcoin? Privacidade. Aquilo que não tem privacidade, tipo Nano, tipo Nano, né, criptomoeda Nano, que é rápida, mas não tem privacidade. A Nano tem a rapidez superior ao Bitcoin. Mas algo que tem muito fundamento, que as pessoas demandam por questão de segurança. Não adianta você ter uma Trezor, uma hardware wallet qualquer, OneKey, Trezor, seja lá o que for, ter milhões, bilhões, mas um monte de gente sabe ou seus dados estão na Receita Federal de algum país. Isso pode vazar para mãos de bandidos. Não adianta ter isso, uma Trezor ultra segura, uma hardware wallet ultra segura, se sabem que você tem essa fortuna e nas mãos de um sequestrador ou de sequestradores, você vai ter que falar a senha para sobreviver ou para um ente querido seu sobreviver a torturas que eles vão sofrer. Não adianta você ter a melhor criptografia e segurança. E por isso a maior defesa é você não ser identificado como portador desta fortuna em criptomoedas. Zcash e Monero permitem isso, e técnicas avançadas de anonimato, de negociação de anonimato, de compra de criptomoedas e sumir com as criptomoedas do sistema geral do mundo inteiro, e você se mantém seguro. Então o anonimato cripto é essencial, é um fundamento que bate de frente com o Bitcoin, que não tem isso. E Light Network não é o Bitcoin. Bitcoin é o da blockchain original. Light Network é outra coisa, um quebra-galho, e não é Bitcoin. Então não tem privacidade o Bitcoin. O que pode bater de frente com o Bitcoin e outras criptomoedas e outras DeFis que tem no mercado são criptos DeFi ou somente cripto normal, como Zcash e Monero para gastar. É privacidade. Então, hoje em dia eu considero que o mercado ele se encontra em uma out-season, uma probabilidade de out-season torrencial de privacidade. A gente teve out-season de memecoin, a gente teve out-season de um monte de coisa, né? De IA, out-season de DeFi, a gente teve out-season de DeFi, né? Ao longo aí de 2017 até hoje. Eu acredito que no momento a gente tem uma probabilidade de ter uma out-season de privacidade, justamente porque a privacidade tem um fundamento absurdo. Então isso tende a crescer muito no mercado, bater de frente com Bitcoin e Ethereum. Zano é um Ethereum de privacidade. Ela usa o CryptoNote do Monero e é um Ethereum de privacidade. Você pode criar tokens dentro da rede Zano, que tem Ring Signatures também, igual ao Monero. E ela vem aí crescendo, ó, tá bombando, ó, 11%, $15. Isso aqui tem um potencial absurdo, a Zano, porque ela tem um supply muito pequeno, bem menor que o Bitcoin, do que Monero, né? E ela tem um potencial absurdo, então tá muito barato ainda, né? Também pode chegar nos $10 mil aí no longo prazo. Basta 300 bilhões de dólares entrar na Monero, no Zcash, na Zano, para elas bombarem para $10 mil. Vai entrar isso em tudo? Eu acho que não. Mas alguma delas vai receber isso. E é aí que você, especulador profissional, está posicionado há muitos anos nela, comprando, fazendo DCA há muitos anos nelas, e vai surfar nessa explosão de lucros e vai fazer muita riqueza frente a uma crise financeira que tende a suceder
e realmente causar um impacto no mundo inteiro, crise no mundo inteiro, e você enriquecendo com criptomoedas. Esse sempre foi o plano e tende a ser bem executado, a ocorrer e ser bem sucedido. A gente tem o Bitcoin aqui no gráfico semanal, ele se encontra em tendência de alta ainda. Nas minhas redes sociais, Twitter, Telegram, Facebook, se inscrevam lá porque eu coloco análise, coloco os insights de tudo. A minha análise é multimercado, para você entender sobre o mercado e ganhar mais em um mercado, saber sobre todos os mercados principais, né? Bolsa, Forex, criptomoedas e metais, e saber analisar o timing deles, de compra, venda, etc. Você tem uma vantagem superior. Então, tanto o meu treinamento quanto as minhas análises no YouTube e nas redes sociais é multimercado. Então nós temos o Bitcoin no semanal. Fez uma grande queda, desativou o padrão de continuação de tendência de alta aqui, dessa onda de alta, e vem fazendo a correção ABC, que pode chegar à média 89 nos 88 mil dólares. Não é tendência de baixa, isso é uma correção na perspectiva do gráfico semanal. E é normal, Bitcoin corrigir de 25 mil para 88 mil dólares. Criptomoedas são normais fazer isso. Então você não pode se apavorar. E existe também a possibilidade do Bitcoin, mesmo frente à crise, mesmo em 2026, 2027, continuar subindo, não cair. Porque as pessoas vão correr para o Bitcoin, porque é um jeito de você ter valores de dinheiro, de conseguir trocar valores, transferir valores eletronicamente, como se fosse um cartão de crédito, cartão de débito, e conseguir pagar as coisas também com Bitcoin, e não impedir que o governo confisque de você. Se você fazer a autocustódia corretamente, é claro. Isso vai depender do conhecimento da pessoa. Então o Bitcoin tende a bombar, ele tende a subir. Ele vai bombar muito? Não, porque ele já custa 100 mil dólares. Para ele valorizar 1000%, ele precisa de 20 trilhões. O ouro, quanto tempo o ouro demorou para chegar nos 20 trilhões de market cap? Eu não consigo ver o gráfico, mas se a gente for pegar o gráfico do market cap do ouro, com certeza você verificará que ele demorou muitos anos, décadas, para chegar a 20 trilhões de dólares. Daí, como que o Bitcoin, para valorizar 1000%, chegando a 1 milhão de dólares cada Bitcoin, vai simplesmente receber 20 trilhões nele? Isso levaria muitas décadas também para acontecer. Então o Bitcoin ele vai valorizar, mas ele vai valorizar pouco. Os influencers que ficam indicando o Bitcoin, eles ficam mostrando o gráfico de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Eu parei de recomendar Bitcoin para carteira, o cripto portfólio para longo prazo, justamente porque ele é muito caro. Então você não vai conseguir enriquecer com Bitcoin ganhando 10 mil, 30 mil% nele em 10 anos. Você vai ganhar muito menos. É uma mentira o que dizem que você vai fazer parte da nova nobreza juntando Bitcoin. A época de juntar Bitcoin foi antes. Para você, quem é a nova nobreza é quem indica Bitcoin para você e é influencer bem famoso e que comprou Bitcoin por 5 mil dólares. Eu também recomendava pesadamente a comprar nas crises do passado. Quem comprou por 5 mil dólares hoje está ganhando mais de 2.000% no Bitcoin. Ele está fazendo parte da nova nobreza, dependendo da quantidade de Bitcoin que ele adquiriu. Mas hoje não vai valorizar a mesma coisa em tão pouco tempo. Em 5 anos não vai valorizar isso. Provavelmente não. Porque é muito caro, é muito dinheiro que tem que entrar no Bitcoin. Monero, basta 300 bilhões entrar na Monero,
que ela explode para mais de 10 mil dólares. Então você comprando Monero por 400 dólares agora, ainda tá barato, tá na alta, tá bombando a Monero. É um preço absurdamente barato. Se não for a Monero que vai receber esses 300 mil dólares, for o Zcash, ele vai para 10 mil dólares também. A Zano, se receber 300 bilhões, igual o Ethereum tem, né? A gente vai ver aqui o Ethereum. Ó. O Ethereum, né, ele tem aí ó, o market cap dele 436 bilhões. Para um mercado cripto que tem 3,5 bilhões, 4,5 bilhões, trilhões, aliás, 4,5 trilhões, e tende a ter uns 6, 7 trilhões, o que é 300 bilhões na Monero e no Zcash? Provavelmente, essas criptos de privacidade que a gente viu, provavelmente todas elas aí, elas vão, pelo menos umas 3 delas vai receber 300 bilhões de market cap e vão ficar acima de 10 mil dólares. E a compra pelo método Eagle foi bem abaixo de 100 dólares. E comprando por 600 a 1000 dólares, essas criptos, você vai ganhar um absurdo também. Então ainda está barato. Mas o ideal seria ter comprado antes, ao longo de muitos anos, essas criptos. Só que ninguém quer comprar quando o mercado está caindo e ficam olhando para aquilo que está subindo, para aquilo que teve maior desempenho, que foi o Bitcoin. Daí quando o Zcash e Monero estiver nos 3, 4 mil dólares, daí o pessoal vai ficar desesperado e vai querer comprar isso aqui. Entendeu? Infelizmente é assim que o mercado funciona. A maioria está atrasado. Mas eu tenho 20 anos de mercado, então eu consigo me antecipar e tenho disciplina para comprar e para me manter fiel à estratégia que foi o que eu fiz com relação a Monero e Zcash, me mantendo fiel comprando Monero e Zcash, fazendo DCA, recomendando DCA de Monero e Zcash, sendo julgado como louco. Esse cara mexendo com privacidade, a privacidade está no fundo do poço, ninguém liga para a privacidade, Monero sendo deslistada de exchange. A Feral também, que está bombando bastante, que é uma cripto de privacidade que ela explodindo. A Feral, ó, ela foi deslistada da Binance igual a Monero. Ela tinha Feral na Binance, ela foi deslistada da Binance igual a Monero. O que funciona é deslistado da Binance de outras exchanges. A Feral também é uma cripto de privacidade e funciona muito bem. O Zcash, você não pode usar o Shielded Transaction, você não pode passar Zcash para Binance, enviar para Binance Zcash que passou pelas transações anonimizadas, porque o Zcash tem a parte transparente e tem a parte anônima. As suas criptos de Zcash não podem ter passado pela parte anônima do Zcash, que é chamada Shielded Address. Ou seja, né, você só consegue usar as criptos de privacidade na Binance e outras exchanges grandes se tiver tudo transparente para eles rastrearem você. Mas mesmo deslistando essas criptos, elas vão bombar porque hoje existe um mercado como este aqui, como a NanSwap, que é um site 100% sem KYC. Existem vários desses. A probabilidade é a internet inundar com sites como esse, que você vem aqui e coloca aí o quanto você quer, né, o SDT, por exemplo, e troca por Monero, e troca por... acho que tem Feral aqui também, né? E troca, só que tem na Binance Chain, não é muito bom não. E troca por Zcash, troca pelo que você quiser. 100% sem KYC. 100% sem KYC. Existem vários sites como esse, você pode usar o Tor aqui nele. Então, em 2017 não existia isso aqui praticamente. E a corretagem, a comissão disso aqui era um absurdo. Era 5%, 7%, 10%. Hoje, com 2%, você consegue fazer um swap atômico aqui, direto pelo site. Existem vários sites como esse. No meu curso Ultra Anonimato Red Pill, de privacidade e cibersegurança, com criptomoedas e comunicação, eu falo sobre todos praticamente.
etc. E faço as recomendações lá. Você pode usar. Tem a Houdini Swap também, que dá para fazer isso aqui também. E a taxa tá boa, ou seja, 2%, 1,5% que você vai ter de taxa para fazer o swap, muito barato em relação a antes, que era um absurdo. E muito mais barato do que P2P no Brasil. Você vai pagar 6 a 10% ou muito mais. Se você for fazer P2P, swap de uma cripto por outra. Então, você tem um ambiente cheio com liquidez, que tem Monero e Zcash. Então você pode anonimizar criptos de blockchain aberta, usando técnicas avançadas de anonimato, usando criptos de privacidade, e comprando criptos de privacidade aqui. E se mantendo anônimo. E esse ambiente tende a crescer, tende a viralizar. Vários sites em vários lugares do mundo, hospedados em vários lugares do mundo, vão ficar no ar e você vai poder negociar tranquilamente. E essa economia de cripto de privacidade tende a crescer. Então é diferente de 2017, por isso que isso aqui está acontecendo. Zcash a $624 na posição 14, Monero aqui na cola também. E o Bitcoin eles vão ficar na rabiola do Bitcoin. O mercado de privacidade vai ficar na rabiola do Bitcoin, no top 10 ali. Se vai passar, é muito dinheiro, né, que tem que sair do Bitcoin e ir para elas. Eu acredito que muita grana que está no Bitcoin vai sair dele e ir para as criptos de privacidade. Isso tende a começar a ocorrer, principalmente quando as criptos de privacidade estiverem estáveis e bombando para 3 mil, 5 mil dólares, etc. Então, isso tende a acontecer e o preço subir ainda mais. Agora, a gente vê o ouro está em tendência de alta, tende a continuar a tendência de alta, né? Sofreu uma correção natural aqui, porém a tendência é de alta. Fazer DCA no ouro é recomendado. E ter ouro é bom, porém tem que diversificar. Colocar tudo em ouro não compensa, tem que diversificar um pouco em ouro, um pouco em prata também, que também subiu bastante e tende a continuar subindo. Nesta crise, o refúgio contra essa crise financeira que tende a ocorrer e tende a culminar em uma grande depressão, ela definitivamente, o destaque dela é que o dinheiro tende a ir para o ouro, prata e metais e para Bitcoin e criptomoedas. Muita gente fala que o Bitcoin também vai cair, criptos de moedas em geral vai cair, vai desabar quando tiver um grande crash. Eu acredito no contrário. Muita gente alega que o Bitcoin não tem valor intrínseco. E criptomoedas também não tem valor intrínseco. Só que o valor intrínseco de criptomoedas você não vai avaliar como se fosse avaliar uma empresa. Para que o Bitcoin serve? Ele serve principalmente para você ter um valor, ter controle total sobre esse valor em um ambiente em um sistema descentralizado. Tem os seus defeitos e deficiências do Bitcoin, mas você, fazendo uma autocustódia bem avançada, você torna esses valores inconfiscáveis e você pode transferir eletronicamente parte desses valores para outras pessoas e você tem portabilidade, você não precisa transportar o Bitcoin para outro país, você simplesmente acessa o Bitcoin de qualquer lugar do mundo, pois basta ter conexão à internet e eletricidade, sua seed, chave privada, e você acessa esse Bitcoin da qual você tem controle, esses Bitcoins da qual você tem controle, e você tem esses valores da qual você pode acessar e transferir como se fosse dinheiro. Funcionar como dinheiro não funciona igual a dinheiro. E é bom que nunca se torne um dinheiro. É bom que sempre o Bitcoin e Zcash, Monero, sejam como ativos, criptoativos. E tenham a volatilidade que tem. Porque quando eles valorizarem torrencialmente, você gasta no momento que ele está valorizado absurdamente. Quando ele cair, você não gasta, daí você gasta dólar. Por isso que você tem que diversificar, ter fiat também, ter dólar. Não pode ter tudo em cripto. Quem falar isso é louco.
Agora é bom que eles continuem como ativo e não moeda corrente, e nunca vai acontecer deles serem moedas correntes, eu acho. Com certeza não, na minha visão. Sem dúvida, eles continuarão sendo ativos e por isso eles tendem a valorizar muito. Igual o ouro e prata, que também funcionam como são commodities e funcionam similar a ações, a criptomoedas também, tem grande volatilidade. E com isso você consegue crescer muito. Com Fiat já tem mais estabilidade. Ouro e prata a gente vê aqui o Ibovespa bombando. Então, ó, nas minhas redes sociais, Twitter, Telegram e Facebook, se inscrevam lá, que lá eu coloco vários insights sobre o mercado, sobre o que está acontecendo. Temos as empresas quebrando sem vendas e mesmo assim o mercado continua subindo. Na bolha.com, o que acontecia? As empresas não tinham lucro, as empresas não tinham retorno e as ações bombavam de tecnologia de internet. E teve a bolha.com e depois teve o crash. Tem gente vendo essa alta do Ibovespa, essas altas históricas que ele está fazendo, está comprando ações como um louco. Você está comprando na alta. Por isso, uma hora quando o crash vir, o prejuízo será torrencial. Porque é uma alta artificial, não tem sentido as empresas que estão tendo prejuízo, não estão dando lucro, subindo. E não é só o Ibovespa. É o S&P 500. São várias bolsas do mundo. Então o S&P 500 também teve uma queda aí semana passada, mas ele tá resiliente e continua subindo. A gente vê que é uma subida um pouco com candles pequenos, etc., com dificuldade. O Warren Buffett vem fazendo caixa há muito tempo e continua fazendo caixa. E ele não está vendendo as ações e recomprando outras. Ele está vendendo as ações e mantendo o dinheiro na renda fixa. Mantendo o dinheiro parado. Por conta dessa situação de crash. Mas ele falou em crash, está fazendo isso. E o mercado subiu mais de 100%, 200% em muitas coisas. Então, ele está errado. Só que um crash ele não vai vir do dia para o outro. Ele vai demorar alguns anos para acontecer e você tem que se preparar a longo prazo também, vendendo bem antes e ficando parado bem antes, porque não tem como saber exatamente quando ele vai ocorrer. Nem o Warren Buffett consegue fazer isso, certo? Então, pessoal, em resumo, a situação do mercado é essa. O Bitcoin tem aquele ciclo lá dos 3 anos de alta, né? 3 anos de alta e 1 de queda. 3 anos de alta e 1 de queda. Dessa vez vai ser 4, 5 anos de alta. 2026, 2027 vai continuar subindo. Bitcoin vai subir pouco. Talvez ele fique nos $100, suba lá para 130, 150 mil, volte. Criptos de privacidade tendem a continuar subindo de maneira surreal. Porque o que pode bater de frente contra o Bitcoin é privacidade, é o que tem diferencial em relação ao Bitcoin. Então a gente está prestes a ter 1, 2 anos de out-season de criptos de privacidade, como a gente nunca viu. E desde 2017 eu invisto na privacidade, na parte de criptomoedas, porque é a minha área, a área de anonimato. É a minha área, é uma área rara, é um nicho raro da qual eu faço parte. Eu sou especializado em anonimato digital, em anonimato online, com tudo, com criptomoeda, com comunicação, principalmente comunicação. Então é um nicho raro, não tem mão de obra para essa área. Eu pertenço a um nicho no TI que é um nicho raro, não tem mão de obra qualificada. E os que falam sobre privacidade não sabem direito. Até hackers que sabem, que são avançados, eles não sabem de privacidade direito. Como poucos sabem de privacidade. Então por isso que eu tive a visão, olha, criptos de privacidade vão bombar uma hora, então tem que investir
Tenho que colocar no meu portfólio prioridade para criptos de privacidade, porque dinheiro tem que ser fungível, dinheiro digital tem que ser privado. Moneros e Cash, Zano faz isso, outras criptos de privacidade também faz isso. Então, 2026 e 2027, out season de criptos de privacidade, é o que a gente tende a ter. Porque tem fundamentos e isso sobrevive. E é o que vai bater de frente contra Bitcoin e Ethereum. É a privacidade. O resto que está com blockchain aberta não consegue bater de frente. Então, DeFi, que é de privacidade, Zano, por exemplo, que é de privacidade, e criptos para gastar como Monero e Zcash de privacidade, estes tendem a bater de frente contra o Bitcoin e Ethereum. Em 2026 e 2027, o mercado tende a continuar subindo e pode ser que o grande crash ocorra aqui, mas o Bitcoin, assim como as criptos, não vão desabar como vem falando por aí. Porque ele tem utilidade para servir como um banco descentralizado onde eu guardo valores e é inconfiscável. As pessoas fugirão dos bancos que começaram a quebrar e a travar saques e ir para criptomoedas. Vai acontecer diferente. Tende a ter censura? Tende, mas tende a acontecer isso. Então, o crash vai ocorrer, mas ao invés das criptos desabarem, pode ser que inicialmente vai tomar um susto, mas depois vai continuar subindo e as bolsas tendem a desabar, a definhar, etc. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais.